O sol de julho castigava Juazeiro do Norte com uma fúria que parecia vinda do próprio inferno. Era 1914 e o sertão sangrava pela estiagem que rachava a terra como feridas abertas. Mas não era a seca que tirava o sono do padre Cícero Romão Batista naquela tarde sufocante. Aos 70 anos, o velho sacerdote sentado em sua cadeira de balanço na varanda da casa paroquial carregava nos ombros um peso que nem a fé mais inabalável conseguia aliviar. Juazeiro do Norte, a cidade que ele ajudara a erguer e transformar em centro de romaria, estava sendo devorada pelo medo. Não o medo da seca, nem da fome, essas eram velhas conhecidas do povo sertanejo. Era o medo de um mal mais imediato e cruel, uma quadrilha de bandidos que aterrorizava a região com a violência sem precedentes. Juazeiro não é mais a mesma, Beato José, murmurou o padre para seu fiel assistente, que permanecia em pé ao seu lado. O mal se instalou em nossas ruas como uma praga. Nas últimas semanas, os relatos se acumulavam como nuvens negras antes de uma tempestade que nunca chegava. Assaltos brutais, romeiros espancados nas estradas, casas invadidas durante a madrugada, a mercearia de seu Manuel saqueada, o velho comerciante deixado sangrando no chão de seu próprio estabelecimento. E agora, com a grande procissão de Nossa Senhora das Dores se aproximando, os fiéis tinham medo de vir. O beato José Lourenço, homem de poucas palavras, mas de lealdade férrea, apenas assentiu. Ambos sabiam que a situação era desesperadora. O coronel Felício, responsável pela guarda da cidade, tinha poucos homens, muitos adoecidos pela febre que chegara do litoral, outros paralisados pelo terror. Os bandidos, dizia-se que eram mais de 30, bem armados, cruéis. O sino da igreja anunciou a hora da Ave Maria e o padre Cícero se levantou com dificuldade, os joelhos doloridos pela idade. Seus olhos azuis, ainda vívidos apesar dos anos, percorreram o horizonte em direção ao agreste, onde o sol se punha em tons alaranjados sobre a caatinga ressequida. Foi então que a ideia lhe veio. Terrível, ousada, quase blasfema aos olhos de muitos. Beato, preciso que você me traga papel e tinta. Vou escrever uma carta. Uma carta, Padim. Para quem? O velho sacerdote ajeitou a batina preta e respondeu com voz firme, cada palavra pesada como chumbo. Para Virgulino Ferreira da Silva, o homem que chamam de Lampião. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer protesto. Pedia ajuda aos cangaceiros, aqueles mesmos homens considerados foras da lei que aterrorizavam fazendeiros por todo o sertão. Era impensável, era loucura. Mas o padre Cícero conhecia Virgulino desde que este era um jovem cabra com um forte senso de justiça antes da violência transformá-lo no temido rei do cangaço. E sabia de algo que poucos sabiam. Por trás da fama sanguinária, Lampião mantinha uma devoção quase blenda pelo sacerdote de Juazeiro, a quem considerava um santo vivo. Naquela noite, enquanto Juazeiro dormia inquieta sobre o manto de estrelas do sertão, a carta partiu nas mãos de um mensageiro de confiança, cavalgando em direção às profundezas da caatinga. Nela, poucas palavras, mas carregadas de desespero e esperança. Meu filho Virgulino, Juazeiro está sob ameaça. O povo que te acolheu, que rezou por ti, precisa de ajuda. Venha, não como bandido, mas como protetor, seu padrinho, Cícero. O que ninguém imaginava é que aquela carta simples, escrita com mão trêmula pela luz vacilante de um lampião, estava prestes a criar uma das alianças mais improváveis e controversas da história do Brasil: o pacto entre o santo e o bandido. A resposta veio mais rápido do que qualquer um esperava.
Na manhã do segundo dia, quando o sol mal começava a dourar os telhados de Juazeiro, um menino esbaforido irrompeu na casa paroquial, os olhos arregalados de medo e fascínio. Padre Cícero, tem os homens chegando pela estrada do Crato. Dizem que é o bando de Lampião. O padre Cícero levantou-se calmamente de sua cadeira, onde rezava suas orações matinais, e dirigiu-se à janela. Lá longe, uma nuvem de poeira anunciava a aproximação de cavaleiros. Sem demonstrar surpresa ou temor, ajeitou o crucifixo que pendia do pescoço e ordenou: avise ao coronel Felício para não interferir. E prepare água fresca para os visitantes. A viagem pelo sertão é longa e penosa. A chegada do bando foi um espetáculo que marcaria para sempre a memória de quem presenciou. Eram 20 homens montados em cavalos robustos, vestidos com os inconfundíveis chapéus de couro abornados, cartucheiras cruzadas sobre o peito, rifles e bacamartes reluzindo sob o sol inclemente. Cavaleiros da morte, diziam. Anjos da vingança, sussurravam outros. À frente, Virgulino Ferreira, Lampião, o homem que já tinha sua cabeça cotada por R$ 1.000 pelas autoridades. Reconhecível pelo chapéu de cangaceiro enfeitado com moedas de ouro, pelos anais que adornavam seus dedos calejados, pelos óculos rodandos que protegiam seus olhos do sol causticante. Ao seu lado, uma figura que causou ainda mais espanto: Maria Bonita, a primeira mulher a integrar um bando de cangaceiros, exibindo um misto de beleza selvagem e dureza em seu semblante. Os moradores de Juazeiro fecharam portas e janelas à passagem do grupo. Mães recolheram seus filhos para dentro de casa. Até os cachorros de rua sumiram, como se pressentissem o perigo. Um silêncio sepulcral tomou conta das ruas enquanto o bando avançava, os cascos dos cavalos ecoando nas pedras irregulares do calçamento. O cortejo seguiu diretamente para a casa paroquial. Ali, na varanda, o padre Cícero aguardava. Sereno, imponente em sua batina negra, a figura magra e alta recortada contra a luz da manhã. O que aconteceu em seguida chocou até os mais céticos. Lampião desmontou de seu cavalo com um movimento ágil, retirou o chapéu enfeitado e, para assombro absoluto de todos que observavam de longe, ajoelhou-se diante do padre. Suas mãos ásperas, que haviam empunhado tantas armas e derramado tanto sangue, seguraram com delicadeza a mão enrugada do sacerdote e a beijaram com reverência. Meu padrinho, disse o cangaceiro, e sua voz, normalmente dura e imperativa, soou suave, quase frágil. Recebemos sua carta e viemos o mais rápido que pudemos. O que aflige o senhor e o povo de Juazeiro? O padre Cícero ergueu o Lampião pelos ombros, olhando-o nos olhos. Por um instante pareceu enxergar naquele homem temido o jovem Virgulino de anos atrás, antes dos crimes, antes da fama, antes da violência. Um lampejo de quem ele poderia ter sido. Venha, meu filho, temos muito o que conversar, e seu bando certamente precisa de descanso e alimento após a jornada. Enquanto os cangaceiros eram acomodados num grande galpão nos fundos da propriedade, Lampião, Maria Bonita e Corisco, o Diabo Louro, braço direito do capitão, reuniram-se com o padre em sua sala de estar. Ali, cercados por imagens de santos e o cheiro de incenso, o sacerdote expôs a situação com clareza dolorosa. Os bandidos não respeitavam nada. Haviam roubado até os candelabros de prata da igreja, ameaçado o sacristão com faca na garganta, espancado véios, aterrorizado mulheres e crianças. A procissão, o momento mais sagrado do ano para Juazeiro, corria o risco de ser cancelada. Lampião ouviu tudo em silêncio, os olhos semicerrados sobre a aba invisível do chapéu que havia tirado, as mãos pousadas sobre o rifle Winchester, que não abandonava. Quando o padre terminou, o cangaceiro se levantou bruscamente. Padrinho, o senhor bem sabe que eu e meus cabras somos tidos como bandidos. A lei nos persegue. Os coronéis colocam um preço em nossas cabeças. Sua avó lhe ganhou um tom de ferro. Mas há uma diferença. Nós temos honra. Nunca roubamos dos pobres. Nunca ameaçamos um homem de Deus. Ajustou o chapéu sobre a cabeça e completou, olhos brilhando com determinação feroz. Esses bandidos que aterrorizam Juazeiro vão conhecer a justiça do cangaço. Pela graça de Deus e de Padre Cícero, sua procissão acontecerá em paz. Dou-lhe minha palavra.
A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Em poucas horas o sertão comentava: Lampião estava em Juazeiro, a convite do padre Cícero. Alguns viam nisso a prova definitiva da santidade do padre, capaz de domar até o macho temível dos cangaceiros. Outros, principalmente as autoridades, tremiam de indignação. É um absurdo, bradou o delegado do Crato. Um servo de Deus aliado a assassinos. Mas o padre Cícero ignorava as críticas. Naquela tarde, sentado com Lampião sob a sombra de uma oiticica no quintal da casa paroquial, ele e o cangaceiro elaboraram um plano. Os homens de Lampião se dividiriam em pequenos grupos, patrulhando as estradas e as entradas da cidade. Outros se misturariam à população, disfarçado de romeiros. Virgulino, disse o padre antes que o cangaceiro partisse para organizar seus homens. Quero que você entenda uma coisa. Não pedi sua ajuda para que haja mais mortes, não. Se puder resolver sem derramamento de sangue, essa será a vontade de Deus. Lampião segurou o chapéu entre as mãos, olhando para o chão. Por um longo momento pareceu lutar consigo mesmo. Finalmente, ergueu os olhos e assentiu. Farei o possível, padrinho, mas não posso prometer. Esses tipos geralmente só entendem a linguagem da pólvora e do chumbo. No terceiro dia após a chegada do bando, surgiu a primeira pista concreta. Um dos homens de Lampião, infiltrado em uma bodega nas proximidades da cidade, ouvira conversas sobre um grande ataque planejado para a véspera da procissão, quando o Juazeiro estaria repleta de romeiros e suas oferendas. Eles se escondem em uma fazenda abandonada a cerca de 2 léguas daqui, relatou o cangaceiro Volta Seca a Lampião e ao padre Cícero. São comandados por um tal de Zeca Diabo, um ex-capanga de coronel. Uns 25 homens, todos armados até os dentes. Dizem que tem até uma metralhadora roubada da polícia. Lampião afiava sua peixeira com movimentos precisos da lâmina contra uma pedra de amolar, o som metálico ecoando no silêncio da noite. Quantos vigias? 2 na entrada, mais uns 3 rondando o terreiro, tão confiantes, bebendo cachaça, jogando cartas, não esperam visita. O padre Cícero, que ouvia tudo em silêncio, finalmente falou. Virgulino, lembre-se do que conversamos. Não quero sangue derramado se houver outro caminho. O cangaceiro testou o fio da peixeira no polegar, uma gota de sangue surgindo na pele. Tentarei, padrinho, mas se eles resistirem, então que Deus tenha misericórdia de suas almas, completou o padre resignado. Naquela noite, enquanto Juazeiro dormia sob o manto estrelado do céu sertanejo, Lampião reuniu 15 de seus homens mais confiáveis. O plano era simples, mas arriscado. Cercar a fazenda, entrar sorrateiramente e confrontar Zeca Diabo, oferecendo-lhe uma escolha: partir para sempre ou enfrentar a fúria do cangaço. A velha fazenda abandonada erguia-se contra o céu como uma silhueta fantasmagórica. Seus muros de taipa parcialmente desmoronados, o telhado incompleto, as janelas sem vidros, tudo contribuía para um aspecto desolador. Mas a luz tremulante de lampiões que escapava pelas frestas denunciava a presença dos bandidos. Lampião, agachado atrás de uma moita de xique-xique a cerca de 100 metros da construção, observava atentamente. Ao seu redor, espalhados estrategicamente entre a vegetação ressequida da caatinga, seus homens aguardavam o sinal. No terreiro da fazenda, bandidos jogavam cartas à luz de um lampião. Garrafas de cachaça passavam de mão em mão. Risadas grosseiras rasgavam o silêncio da noite. Nenhuma disciplina, nenhuma vigilância adequada. Capitão, sussurrou o Curisco ao seu lado, a mão na coronha do revólver. Por que não atacamos logo? Podemos acabar com todos em minutos. Lampião balançou a cabeça.
Dei minha palavra ao padrinho. Com gestos silenciosos, chamou Maria Bonita e mais 3 cangaceiros. Explicou o plano em voz baixa. Entrariam pela lateral da fazenda, onde havia uma brecha no muro. Localizariam Zeca Diabo. O resto do bando cercaria completamente o local, cortando qualquer rota de fuga. Minutos depois, 5 vultos avançavam silenciosamente entre as sombras. Um único som era o farfalhar ocasional de folhas secas sob os pés descalços. Os cangaceiros haviam tirado as alpercatas para não fazer ruído. Dentro da fazenda, a bebedeira estava em pleno andamento. No centro do salão que um dia fora a sala de jantar dos antigos proprietários, um homem corpulento com uma cicatriz que lhe cortava o rosto do olho esquerdo à boca, contava maços de dinheiro sobre uma mesa improvisada. Com isso aqui, dizia Zeca Diabo aos comparsas, vamos realizar o maior golpe que esse sertão já viu. Na véspera da procissão, quando todos aqueles tolos estiverem rezando, Um estrondo interrompeu sua frase. A porta principal foi arrombada com um chute poderoso. Na entrada, emoldurado pela luz da lua cheia, estava a figura inconfundível de Lampião. Rifle em punho, chapéu de couro sobre os olhos, cartucheiras cruzadas no peito, imóvel como uma estátua de vingança. Boa noite, companheiros. Espero que não esteja interrompendo nada importante. Por um instante congelado no tempo, o silêncio foi absoluto. Bandidos petrificados pela surpresa olhavam incrédulos para aquela figura quase mítica que agora estava diante deles. Então, como despertando de um transe, vários homens começaram a sacar suas armas. Eu não faria isso, advertiu Lampião, sem erguer o rifle. Sua voz era calma, quase entediada. A casa está cercada por meus cabras, e vocês sabem tão bem quanto eu que nenhum de vocês é páreo para um homem do cangaço. Zeca Diabo, recuperando-se do choque inicial, deu um passo à frente. Era alto e corpulento, um revólver parecendo pequeno em sua mão enorme. Lampião, o que o rei do cangaço quer com simples ladrões como nós? Estas terras não são suas. Lampião avançou alguns passos. A luz do lampião iluminou seu rosto marcado pelo sol e pelas cicatrizes. Acontece que vocês estão terrorizando o Juazeiro, e isso eu não posso permitir. Juazeiro? Zeca riu, mas era um riso forçado. Desde quando você se importa com uma cidade? Você é um cangaceiro, assim como eu sou um ladrão. Somos da mesma laia. O uso da palavra laia, como se fossem iguais, fez algo se acender nos olhos de Lampião. Com um movimento mais rápido do que podia ser acompanhado, sacou a sua peixeira e, antes que qualquer um pudesse reagir, a lâmina já estava encostada no pescoço de Zeca Diabo. Nunca mais me compare a você, sibilou entre dentes. Nunca mais. Eu posso ser um cangaceiro, posso ter sangue nas mãos, mas tenho honra. Você é só um covarde que rouba de velhos e assusta mulheres. Nesse momento, Maria Bonita e os outros cangaceiros que haviam entrado com o Lampião mantinham o resto dos bandidos sob a mira de suas armas. Lá fora ouviam-se as vozes dos outros membros do bando, confirmando que toda a fazenda estava cercada. O que você quer? Perguntou Zeca Diabo, sentindo o fio da peixeira pressionar levemente sua pele. Quero que você e seu bando sumam de Juazeiro e de todas as estradas num raio de 10 léguas. Hoje, agora. E se não formos? O sorriso que Lampião abriu era tão frio quanto a lâmina em sua mão. Então descobrirá por que me chamam de Lampião. Porque quando meus cabras atiram, a noite se ilumina como se fosse dia. Um longo momento de silêncio.
o crepitar das chamas dos lampiões, a respiração pesada dos homens, o peso da decisão pairando no ar como a fumaça de pólvora. Finalmente, Zeca-Diabo engoliu seco e assentiu. Tudo bem, vamos embora. Lampião afastou a peixeira e aguardou na bainha com um movimento fluido. Começou a recuar em direção à porta sem nunca dar as costas aos bandidos. Vocês têm 1 hora para juntar as coisas e partir. Se ao amanhecer ainda estiverem no território de Juazeiro, não terei mais compromisso com a promessa que fiz de poupar as suas vidas. O padre Cícero estava em sua capela particular, de joelhos diante do pequeno altar, quando ouviu os passos se aproximando. Não precisou se virar para saber quem era. Deu tudo certo, padrinho, disse a voz de Lampião, mais suave que o habitual. Eles foram embora, não vão mais incomodar Juazeiro ou os romeiros. O velho sacerdote ergueu-se com dificuldade, os joelhos doloridos pelo longo tempo em oração. Virou-se para o cangaceiro, que havia retirado o chapéu em sinal de respeito ao entrar na capela. Houve sangue? Não, padrinho. Dei minha palavra ao senhor. O alívio foi visível no rosto enrugado do padre. Com um gesto, convidou Lampião a se aproximar do altar. Virgulino, meu filho, você fez um grande bem hoje. Sei que sua vida tomou caminhos que eu não aprovaria, mas sei também que dentro de você ainda existe aquele jovem que veio me pedir a bênção há tantos anos. Lampião abaixou os olhos, desconfortável com as palavras gentis. Por um instante, pareceu menor e mais vulnerável, sem o chapéu e a postura imponente que mantinha diante de seus homens. Padrinho, eu não sou um bom homem, murmurou. Já fiz coisas que não têm perdão. O padre Cícero colocou uma mão no ombro do cangaceiro. O perdão de Deus é infinito para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Nunca é tarde para buscar outro caminho. Lampião não respondeu, mas algo em seu olhar, um brilho de tristeza, talvez de saudade de quem poderia ter sido, disse ao padre que suas palavras haviam tocado algum ponto ainda sensível naquela alma endurecida. Fique para a procissão, convidou o padre. Você e seu bando participem como romeiros, sem armas. O cangaceiro hesitou, depois balançou a cabeça. Não podemos. A polícia, os soldados, seria arriscado demais, mas estaremos por perto, garantindo que tudo corra bem. Os dias que se seguiram foram de intensa preparação. Com a notícia de que o bando de Lampião havia expulsado os criminosos, os romeiros começaram a chegar em números cada vez maiores. De todas as partes do Nordeste vinham os fiéis, famílias inteiras que viajavam dias a pé ou em lomo de jumento para participar da procissão de Nossa Senhora das Dores. As pousadas ficaram lotadas, barracas improvisadas pontilharam as áreas vazias ao redor da cidade. O comércio fervilhava. O cheiro de comida sendo preparada misturava-se ao odor de velas e incenso. Cânticos religiosos ecoavam pelas vielas. E discretamente, posicionados nas estradas que levavam a Juazeiro, os homens de Lampião vigiavam, vestidos como romeiros comuns, sem os tradicionais chapéus de couro e cartucheiras que os identificavam, misturavam-se à multidão, garantindo que nenhuma ameaça surgisse. Na véspera da procissão, Juazeiro estava irreconhecível. As ruas transbordavam de gente. O nome do padre Cícero era invocado com a mesma reverência que o dos santos canonizados.
Na casa paroquial, o velho sacerdote recebia uma procissão particular de romeiros em busca da sua bênção. Padim Cício, dizia uma senhora idosa, de joelhos diante dele. Agradeça ao capitão Virgulino por nós. Se não fosse ele, não teríamos coragem de vir este ano. Deus o abençoe, apesar de tudo. O padre sorriu gentilmente. Deus age pelos caminhos mais misteriosos, minha filha, até mesmo através daqueles que consideramos perdidos. À noite, as igrejas realizaram missas simultâneas, todas lotadas. O burburinho só diminuiu nas primeiras horas da madrugada, quando os romeiros finalmente se recolheram para descansar. E então, na manhã seguinte, sob um céu de azul profundo e sem nuvens, deu início à procissão de Nossa Senhora das Dores. À frente, carregando o andor com a imagem da santa, iam os homens mais respeitados da comunidade. Logo atrás, o padre Cícero, sua figura magra e alta sobressaindo entre os fiéis, o rosto sereno, iluminado por uma expressão de profunda fé. As ruas estavam decoradas com flores e fitas coloridas. Dos postes e janelas pendiam bandeirolas e estandartes. O chão havia sido coberto com serragem tingida, formando desenhos religiosos que se desfaziam à medida que a procissão avançava. Milhares de pessoas seguiam o cortejo, muitas descalças, cumprindo promessas, outras carregavam ex-votos, representações em madeiras ou cera de partes do corpo curadas milagrosamente. Havia cegos que afirmavam ter recuperado a visão, paralíticos que voltaram a andar, moribundos que escaparam da morte, todos atribuindo sua salvação à intercessão do padre Cícero. Do alto de uma colina que dominava a cidade, 7 figuras observavam: Lampião, Maria Bonita e 5 de seus homens mais leais. "Olhe só isso, Maria!" disse o cangaceiro, apontando para o mar de gente que serpenteava pelas ruas. "É por isso que fizemos o que fizemos, para que essa gente simples pudesse ter seu momento de fé em paz." Maria Bonita, normalmente dura e pragmática, tinha os olhos marejados. "É bonito, não é? Faz tanto tempo que não vejo algo assim, sem medo, sem violência." Lampião assentiu silenciosamente. Por um instante, permitiu-se imaginar uma vida diferente, uma vida em que ele e Maria Bonita poderiam estar lá embaixo, entre os romeiros, como pessoas comuns, sem o peso de suas reputações e dos crimes que haviam cometido. Mas logo o pensamento se dissipou. Ele era Lampião, o rei do cangaço. Seu destino estava traçado. "Vamos", disse finalmente, colocando o chapéu. "Nossa missão aqui terminou." Antes de partirem, porém, o cangaceiro dirigiu um último olhar para a procissão. Lá embaixo, a figura do padre Cícero se destacava entre a multidão. Como se sentisse o olhar sobre si, o velho sacerdote ergueu a cabeça e, por um instante, seus olhos pareceram encontrar os de Lampião, mesmo à distância. Um leve aceno de cabeça, quase imperceptível, foi trocado entre os dois homens, tão diferentes e, ao mesmo tempo, unidos por um estranho laço de respeito mútuo. Então, Lampião virou-se e, seguido por seu bando, desapareceu entre as rochas e a vegetação da Caatinga, deixando para trás uma cidade que rezava em paz. Os dias que se seguiram à procissão foram tranquilos em Juazeiro. Os romeiros começaram a retornar para suas terras, levando histórias não apenas da santidade do padre Cícero, mas também de como o temido Lampião havia protegido a cidade sagrada.
a história se espalhou como fogo em palha seca. Em poucas horas, todo o sertão comentava. Contada e recontada nas feiras, nas viagens de comboio, nas noites ao redor das fogueiras, a narrativa ia ganhando contornos fantásticos. Dizia-se que Lampião havia jurado fidelidade eterna ao Padre Cícero, que o bandido se ajoelhara diante da imagem de Nossa Senhora e chorara como uma criança arrependido de seus pecados, que os cangaceiros haviam enfrentado 50 homens armados até os dentes e vencido sem disparar um único tiro. A verdade, porém, era mais simples e talvez por isso mesmo mais poderosa. Um homem de fé que não temia pedir ajuda, mesmo aqueles que a sociedade considerava irremediavelmente perdidos. E um bandido que, no fundo de sua alma endurecida, ainda guardava respeito pela única figura que o tratara com dignidade. As autoridades de Fortaleza protestaram. O delegado do Crato escreveu cartas indignadas. Jornais do Sul noticiaram um escândalo. Padre se alia a bandido para proteger procissão. Mas o povo do sertão sabia a verdade. E para eles, aquilo só confirmava o que já acreditavam. O Padre Cícero era realmente um santo. Semanas depois, o velho sacerdote recebeu uma pequena caixa de madeira, entregue por um menino desconhecido que desapareceu antes de ser questionado. Dentro havia apenas um terço rudimentar, feito de sementes de mulungu, e um pequeno pedaço de papel com uma mensagem escrita com letra trêmula. Pra Padim Cício, que me ensinou que até no mais escuro sertão a luz de Deus pode brilhar, do seu afilhado Virgulino. O Padre Cícero sorriu ao ler a mensagem, guardou o texto em seu bolso e, naquela noite, incluiu em suas orações um pedido especial pelo homem conhecido como o Rei do Cangaço. Pois, como costumava dizer os fiéis, não há alma tão perdida que não possa encontrar o caminho de volta à luz. E assim, naquele pedaço rústico